Pai do Senhor a todos, louvado seja Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de nós aprendermos da palavra dele, né? Hoje, 3 de junho de 2020, virou o mês, né? A última live que nós tivemos foi em maio, no dia 31 de maio, no último domingo, e hoje nós estamos de volta com o ensinamento da palavra do Senhor. Estaremos estudando hoje um chamado à adoração e um alerta. É o Salmo de número 95. No Salmo de número 95 nós temos isso. Nós podemos observar que o Salmo ele nos leva a adorar ao tempo que nos chama a atenção para uma boa vivência diante de Deus. De já eu quero dar um bem-vindo a todos, né? Irmã Antônia, irmã Daniela, irmã Cíntia, sejam todos bem-vindos, tá? Adriana Marques, a irmã Francisca Alves também, seja bem-vinda, irmã Josiele, né? Glória a Deus, pastora Denise, irmão Breno, são todos bem-vindos, tá? Vão apertando os coraçõezinhos aí, vão convidando as pessoas no grupo, para nós juntos estarmos essa noite aprendendo mais sobre como adorarmos a Deus e também estarmos alerta no dia a dia para não estarmos negligenciando diante de Deus. Tenho certeza que essa live de hoje vai ser tão produtiva quanto foram as últimas, e eu tenho certeza que Deus ele vai nos abençoar essa noite em nome de Jesus, tá? Quero dar um bem-vindo para minha mãe, tá? Para Alane, né, que está entrando aí também, para estar conosco essa noite adorando a Deus. O irmão Gabriel Ribeiro, seja bem-vindo, Deus te abençoe em nome de Jesus, né? A Joyce também, Deus abençoe. A Geisa, né? Estivemos ali essa tarde, né? Nos cumprimentamos, Deus te abençoe também. Nosso irmão Carlos Rodrigues, o homem de oração, oh glória! Deus te abençoe, irmão Carlinho, tá? Bom demais tê-lo aqui. Irmão Carlinho que gosta muito da escola bíblica, né? Um amigão do coração, assim como todos, muitos, né? Que estão até mais próximos de mim. E uma bênção ter cada um de vocês, tá? Conosco. Prepara aí, você que tem a revista, lição de número 9. Você que não tem, prepara aí a tua Bíblia. Se você tem uma Bíblia aí pertinho de você, tá? Prepara ela aí. Salmos de número 95. Abre aí a tua Bíblia no Salmos de número 95 e estaremos hoje estudando este salmo. Vai apertando os coraçõezinhos aí, chamando mais pessoas para estar participando conosco. Eu tenho certeza que essa noite Deus vai nos abençoar aqui nesse lugar. Não tenho dúvidas disso, né? Esse canal nas quartas e na sexta-feira tem sido de fato um canal de Deus. Eu tenho aprendido muito com Deus, gosto muito de estudo bíblico, gosto muito de meditação na palavra, e nós temos aqui, muitas pessoas têm procurado depois lá no privado, comentado sobre o aprendizado, de como essas lives têm sido produtivas, né? E tem trazido resultado na vida das pessoas. Então vamos convidar pessoas, convide seu amigo, convide seu familiar, tá? Nós daqui a 2, 3 minutinhos já vamos estar começando, porque vamos passar hoje para o estudo, e eu tenho certeza que será uma bênção, meditação, né, na palavra do Senhor. Dá tempo convidar os amigos, a família, chama a família, quem está em casa, né? Vem cá, vamos parar um pouquinho, vou botar o celular aqui em um ponto estratégico, vamos aprender um pouquinho de Deus, vamos dar este momento para o Senhor, né? Irmã Judênia, seja bem-vinda em nome de Jesus, auxiliar a irmã Judênia ali na nossa igreja, no PSH Tabocas. Deus te abençoe fortemente, tá bom, serva de Deus? Então hoje nós vamos aprender um pouco, né, sobre adoração. O Salmo de número 95 nos convida a adorar a Deus, então nós vamos aprender sobre adoração e também vamos ser aqui orientados, né, a termos mais vigilância, a termos uma vida mais tranquila diante de Deus, né, a nos comportarmos melhor no nosso dia a dia, enfim, né, estarmos sendo mais produtivos no reino de Deus. Amém? Então vamos lá para a nossa lição. Deu tempo aí alguns irmãos entrando, né, os demais vão
São você chegando, vão entrando e vão acompanhando, né? O estudo bíblico é muito bom, que a gente vai assim, discorrendo ele, né? E ainda que alguém entre depois, dá para acompanhar, tá? Dá para acompanhar, dá para nós aprendermos, né? A Cíntia que está aí, né, sempre presente, desde o primeiro dia que ela veio na live, ela nunca mais faltou uma live. Graças a Deus por isso, né? Sempre aprendendo a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lição de número 9 da nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Salmos. A lição fala sobre o livro de Salmos. E essa revistinha, né, fala sobre o livro de Salmos, tá? Uma revista da nossa editora Betel, né? Nosso ministério de Madureira. Deus nos abençoou, nós temos uma editora própria. E nós, dentro dessa lição, nós temos 13 lições sobre o livro de Salmos, onde abordam os mais diversos pontos e nos ensina a estudar melhor, a compreender melhor o livro de Salmos. Nós estamos hoje na 9ª lição, né? Então estão faltando poucas lições aí para nós encerrarmos, mas toda lição é um aprendizado diferente, bom demais, tá? Então, lição de número 9, um chamado à adoração e um alerta. Seja bem-vinda, irmã Cleide, irmã Bruna, Deus abençoe vocês. O texto áureo, o texto ouro da nossa lição, diz assim: ó vinde, né? O salmista chama, convida, ó vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele convida a todos nós para nos ajoelhar, nos prostrar e adorar ao Deus que nos criou, né? Não podemos esquecer que somos criaturas de Deus, fomos feitos pelo Senhor, precisamos de um relacionamento com Ele, e é isso que nós vamos estar estudando aqui essa noite. Nós vamos estar aproximando a nossa vida de Deus, vamos aqui pegar ferramentas para como nos aproximarmos mais do Senhor. Eu quero dar um bem-vindo para a Márcia, né? Eu creio que você que está aí me ouvindo essa noite sabe que o nosso Deus, o Deus que nos criou, do qual nós colocamos a nossa fé a Ele, é um Deus do ouro e o Deus da prata. É um Deus que é fonte de vida. É um Deus que é vida e vida com abundância. Então temos que estar próximo dele, porque é Ele quem vai nos fazer ter uma vida melhor sobre essa terra. Giane, seja bem-vinda também, em nome de Jesus, tá? A verdade aplicada da nossa lição diz assim: a adoração envolve cântico, alegria, reverência, proclamação, mas também obediência, né? Ô palavra bonita, ô palavra tão ensinada, ô palavra tão pronunciada no coração daquele que teme a Deus, é a palavra obediência. Então, adoração envolve cantar, se alegrar, proclamar, né? Mas também envolve obediência. E é isso que essa é uma das formas mais bonitas e mais fortes de adorar a Deus, é através da nossa obediência. Obediência é uma adoração a Deus. Amém? A lição que nós vamos estudar hoje tem 3 objetivos, né? Quero dar um bem-vindo aqui para a irmã Ludmila. Deus abençoe, tá? Auxiliar a irmã Ludmila ali na nossa igreja, uma bênção de Deus. Daqui a pouquinho, no final, quero falar a respeito de um trabalho que nós vamos fazer e será uma bênção, tá? Os objetivos da nossa lição são 3. Mostrar que o Salmo 95 é um convite à adoração, e é logo no ponto 1 nós vamos estudar isso. No ponto 2, entender o que é adoração verdadeira, e esse ponto é bom demais. Fica aí para você pegar o ponto 2, você vai entender como você adorar a Deus e chamar a atenção de Deus. Sabe quando a gente está aflito, numa situação difícil, e a gente quer clamar o socorro de Deus, chamar a atenção de Deus? A adoração é uma ótima forma
de encontrar o socorro de Deus, tá? Quero dar um bem-vindo para Luana, seja bem-vinda, Deus te abençoe essa noite aqui no nosso meio. Fica conosco, Deus vai te ensinar muito aqui essa noite, em nome de Jesus. E o terceiro ponto da nossa lição tem o seguinte objetivo: alertar que é preciso estar atento à palavra de Deus. Sabe quando a gente não está atento e a gente dá um passo errado na vida? Pois é, a Bíblia, eu costumo dizer que ela não tem resposta para todas as perguntas. Mas que é isso, pastor? Não se escandalize, mas é uma verdade. A Bíblia não tem resposta para todas as perguntas. Existem perguntas que a resposta nós só vamos adquirir quando chegarmos aos céus, quando estivermos lá, porque é uma profundeza de conhecimentos que tem nas Escrituras Sagradas, e algumas coisas não coube a nós sabermos nesse tempo. Mas a Bíblia pode não ter resposta para todas as perguntas, mas ela tem direção. Escute, a Bíblia tem direção para todas as situações em nossa vida. Como que eu recebo, pastor Diego, essas direções? Através de você estar atento aos ensinamentos da palavra do Senhor. Quando cumprimos esses ensinamentos, a nossa vida começa a ser direcionada por Deus, tá bom? Amém? Bem-vindo, irmão Francisco, bem-vindo, irmã Tayane, Deus abençoe vocês. Vamos fazer a leitura de alguns versos no Salmo de número 95, nós estaremos lendo aqui alguns versos. O verso 1, o verso 3, o 8, o 9 e o 10, tá bom? Irmã Sabrina, irmã Vânia, fiquem conosco, sejam abençoadas em nome de Jesus. Salmo 95 diz assim: vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. Esse homem salmista aqui, ele estava adorando a Deus, né? Era um dia de festa, e ele estava dizendo assim: venham todos, cantemos juntos e adoramos com alegria o nosso Deus, Ele que é a rocha da nossa salvação. É como se nós estivéssemos ligando o louvor dos dias de hoje e adorando a Deus, né? Então assim, o salmista estava convidando as pessoas para participar deste momento de alegria, esse momento de cântico ao Senhor. Só que o cântico que ele traz, ele nos leva, ele nos convida, ele nos inspira a adorar a Deus, ao tempo em que ele nos chama a atenção para nós estarmos atentos à palavra de Deus. Este é o Salmo de número 95. O verso 3 diz assim: porque o Senhor é Deus grande, escute isso, grande acima de todos os deuses. Ei, o Deus que você crê é um Deus grande. Olhe para as situações que você está vivendo e proclame, dizendo que o seu Deus, o Deus que nós estamos pregando essa noite, o Deus que você crê, o Deus verdadeiro, o Deus único, é um Deus grande. Ele vai manifestar a grandeza dele sobre as situações que você está vivendo. Creia. A Bíblia diz que aquele que crer que Deus existe, aquele que se aproxima, a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus, é necessário crer que Ele existe e é recompensador daqueles que o buscam. Deixa eu te perguntar, está buscando a Deus? Deus vai te recompensar. Acredite, Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Amém? Verso 8: não endureçais os vossos corações, como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto. Daqui a pouco eu vou falar Meribá, mas agora eu quero dizer, nosso coração tem que estar sempre preparado para ouvir Deus, adorar a Deus, obedecer a Deus, servir a Deus, estar sempre com o coração aberto. Não vamos deixar os problemas dessa vida, as amarguras, sabe, as dificuldades, endurecer o nosso coração para Deus. Vamos abrir o nosso coração. Um coração alegre, Deus habita, renova, dá fé, abre portas. Tudo que Deus quer é o nosso coração alegre. Então vamos alegrar o nosso coração essa noite na presença de Deus. O verso 9 diz assim: quando vossos pais me tentaram,
provaram-me e viram a minha obra. O salmista dizendo, falando através da boca de Deus, aqui era Deus dizendo, olha, quando os pais de vocês, que eram os antigos, antes do salmista que escreveu este salmo, eles me tentaram, eles me provaram, eles enxergaram a minha obra. Deus estava dizendo assim, quando eles não acreditaram que eu ia fazer, eu fui lá e fiz, eu fui lá e glorifiquei o meu nome. Sabe o que eu quero te dizer essa noite nesse verso? É que Deus pode fazer coisas grandes e te surpreender quem está ao seu lado. Quando a gente pensa que já não há mais esperança, ali o nosso Deus entra com providência. Creia, Deus vai entrar com providência em suas causas. Irmã Geisiane, és bem-vinda em nome de Jesus. Verso 10. 40 anos estive desgotado com esta geração e disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. 40 anos? Que 40 anos? Aqui ele estava falando do momento em que o povo de Israel estava no deserto, andando em círculo, murmurando, se zangando, reclamando. E ele diz, 40 anos estive desgotado com esta geração. Irmãos, nós não podemos permitir que Deus ele venha acontecer conosco, que aconteceu com o povo de Israel. Deus venha se sentir desgotado, entre aspas, cansado de tentar nos tirar de uma situação que só está dependendo de nós tomarmos uma atitude. Às vezes estamos passando por dificuldades financeiras, emocionais, morais, espirituais, mas não queremos largar o que nos prende nessa situação. E Deus diz assim, eu já estou cansado de alertar, de levantar pregador, de abrir portas, de abençoar, e a pessoa não cuidar da bênção que eu estou dando, não reconhecer os cuidados que eu tenho sobre ele. Então não podemos permitir que isso venha acontecer em nossa vida. Então, que nós possamos estar sempre observando os caminhos do Senhor, tá bom? Então vamos para a lição de hoje. Mas antes eu quero dar um bem-vindo para a irmã Renata, glória a Deus, bom demais te ter aqui, tá? A obreira Maria de Jesus também, que nos visita essa noite, seja bem-vinda, tá? A irmã Leonice Rezende, bem-vindo a todos, Deus abençoe, tá? Estamos estudando o Salmo de número 95, glória a Deus. A introdução diz assim, os Salmos 81 e 95 são convocações ao povo de Deus para adoração. Trazer à memória os poderes feitos, os poderosos feitos do Senhor e alertas para não negligenciar a relevância da confiança e obediência em todo o tempo, né? Então, essa é a finalidade desses dois salmos, 95 e 81. Você viu que agora entrou aqui o Salmo 81, até então nós só estávamos falando do Salmo 95. É porque em um dado momento, lá no final dessa lição, o comentarista ele vai trazer alguma relação entre o Salmo 81 e o 95, mas a base do estudo hoje mesmo é o Salmo de número 95. E logo aqui na introdução ele já nos coloca, nos relembra que o Salmo 95 é uma convocação à adoração, e eu posso entender já aqui com você, que para me fazer uma verdadeira adoração a Deus, eu não posso me esquecer das coisas boas que Deus já fez na minha vida. Escute isso. Quer agradar a Deus? Não te esqueças das coisas boas que Deus já fez em sua vida. O salmista Davi disse aquele verso que eu gosto muito, talvez você já saiba até o que é que eu vou dizer. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não te esqueças, ele diz aqui, trazer à memória os feitos poderosos do Senhor. Irmãos, eu não posso me esquecer de onde Deus me tirou, porque eu vou te ensinar uma coisa, o diabo, ele é especialista em ser um ladrão. Ele quer roubar a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Como ele faz isso? Fazendo a gente esquecer quem Deus é, o que Deus fez, de onde Deus nos tirou e das promessas
de para onde Deus vai nos levar e nos colocar. Não te esqueças, eu quero dar um bem-vindo para Simone, que entrou e está conosco aqui essa noite. Louvado seja Deus. E a Adriana também, que entrou aí. Deus te abençoe em nome de Jesus, tá? Então assim, o diabo é especialista. Quer adorar a Deus? Seja grato. Não te esqueça. Gratidão move o coração de Deus. E quando estamos precisando da providência, basta ser grato. Há um hino que diz: mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Nós temos que ser gratos, gratos ao Senhor, porque Deus já fez muita coisa boa em nossa vida. Pare para analisar. Eu sei que o dia pode ser difícil, o tempo pode ser difícil, mas Deus já fez muita coisa boa em nossa vida e não vai nos abandonar. O ponto 1 diz assim: um convite à adoração. O Salmo 95 é um convite à adoração e um alerta em relação ao ceticismo que atinge diversos servos do Senhor na caminhada cristã. Ele nos convida à adoração e também traz um alerta para nós não sermos céticos, não sermos incrédulos, nós estarmos sempre firmes no Senhor. Louvado seja Deus. Vamos apertando os coraçõezinhos aí para as pessoas virem aprender, né? O ponto 1.1, vamos analisar o Salmo. Diz assim: vinde e cantemos. Encontramos inicialmente o saltério chamando o povo para cantar ao Senhor. Esse convite ressalta dois importantes pontos no ato de louvar a Deus. Escute, dois importantes pontos no ato de louvar a Deus, tá? O primeiro, louvar ao Senhor com júbilo, ou seja, com alegria. A alegria representa o nosso contentamento em servir o Senhor. Isto é, louvá-lo com prazer, pois Ele é o nosso Deus. Tá? Até aqui. Primeiro ponto, né? Que nos leva, que são importantes quando nós vamos adorar a Deus: alegria. Você já pensou um cântico sem alegria? Sabe, hoje existe, quero dar um bem-vindo aí para a Lídia. Hoje existe, para a linda Thaís, desculpe, o irmão Rafael. Hoje existe um estilo de música que só o estilo já diz: sofrência. Meu Deus! Aonde é que nós vamos parar com a falta de intelecto? E eu não falo nem espiritual, mas de conhecimento mesmo. Como que eu vou alimentar a minha mente de uma coisa que já é sofrimento? Sabe, o diabo, ele é enganador. A Bíblia diz que Lúcifer era um anjo de luz nos céus. Ele regia ali o coral nos céus. E aí ele se rebela contra Deus e Deus o expulsa dos céus. E ele cai como um raio sobre a terra. E aí ele inventa muitas músicas que contradizem a vontade de Deus. Por isso, da nossa boca tem que sair um perfeito louvor, como sai da boca das crianças a pureza, como sai da boca das crianças a ingenuidade, a sinceridade, o perfeito louvor. Quero dar um bem-vindo aqui para a irmã Raimundinha e a irmã Jéssica. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Então, assim, a alegria representa o nosso contentamento. E aqui eu quero frisar essa palavra, contentamento. Irmão, quem tem Deus, ele tem uma coisa chamada contentamento. E quem não tem Deus, ele está sempre descontente. Está sempre faltando alguma coisa. Ele está sempre murmurando, se reclamando, querendo mais. Ele nunca se contenta. E para isso, ele cai em muitas tentações. Paulo vai dizer a Timóteo: aquele que almeja ser rico cai em muitas tentações. Ei, a riqueza é um acréscimo de Deus. Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar, mas você tem que ser igual Paulo: sei ter em abundância e sei também ter em escassez.
Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu tendo muito, eu tenho pouco, tendo pouco, eu estou contentado, eu estou bem, eu estou tranquilo. Então, quer adorar a Deus? Tenha um coração grato, esteja contente com aquilo que você já construiu e planeje construir mais, porque eu te digo uma verdade: Deus te quer ver crescer, mas não te quer ver embaraçado com os crescimentos que você tem para alcançar na tua vida. Não quer te ver preso a isso, quer te ver livre para você adorar a Ele. Louvado seja Deus. Quero dar um bem-vindo para a Anne Kelly e também para o irmão Ricardo. Sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês, tá? Então, a alegria representa o nosso contentamento em servir a Deus. Ei, deixa eu te lembrar uma coisa. Nós fomos chamados para servir e não para ser servido. Certa feita, a pastora Denise, minha esposa, para quem não conhece, ela pegou meningite. Já era a quarta vez. Foi 3 anos consecutivos, aí 1 ano sem pegar, e o ano seguinte pegou pela 4ª vez meningite. E eu sofrendo muito, trabalhando em cima de uma moto no meio do sol quente. Ninguém da igreja ia visitá-la ali no hospital, no HD, que é um hospital de contágio, ninguém queria ir e tudo, e eu sofrendo, chorando em cima de uma moto por volta de 11h30 para meio-dia na Avenida Miguel Rosa. Eu chorava. E eu trabalhando, atendendo cliente de comércio em comércio, e eu dizia: Senhor, por que esse abandono? Por que ninguém lembra da gente? A irmã Raimundinha que está aqui lembra disso. Por que ninguém lembra da gente? Por que ninguém vai nos visitar? Aí o Espírito Santo falou no meu coração e disse assim: meu filho, você veio a este mundo para servir e não para ser servido. Irmãos, a lágrima que estava no meu rosto cessou, e eu comecei a cantar aquele hino de Lauriette, palavras de Lauriette, Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. E ali o Espírito Santo me consolou, o meu choro cessou. No outro dia ela recebeu visitas, e no dia seguinte ela recebeu alta. Acabou tudo. O Senhor me deu essa lição. Eu nunca esqueci que nós viemos a este mundo para servir e não para ser servido. Quando a gente quer ser servido, irmão, a gente sabe, se sente esquecido, como eu me senti, não se contenta com as coisas, quer ser bajulado, sabe? E nós não viemos para isso, nós viemos para avançar, para ser exemplo dos fiéis, para ajudar os necessitados, para ser mão de Deus, boca de Deus, canal de Deus para a vida das pessoas. Paulo disse que melhor coisa é dar do que receber. Coisa boa é a gente poder abençoar. Ser abençoado é bom, mas melhor ainda é ter para abençoar, porque é sinal de que não está faltando na nossa mesa. Amém? Então, faz parte da adoração estar sempre alegre, conformado e agradecendo a Deus por tudo que o Senhor já fez e por tudo que Ele está fazendo. Ainda que o dia seja da escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Quero dar um bem-vindo para a irmã Miriam. Glória a Deus pela sua presença, O segundo ponto importante que é ressaltado aqui para que nós venhamos louvar o Senhor é que o louvor deve ser dirigido ao Senhor e não ao homem. A grande reflexão a ser feita atualmente consiste em saber para quem são os louvores, quais são os propósitos anunciados nas letras, ressaltam a soberania e a graça de Deus, fortalecem o relacionamento entre Deus e o homem, anunciam o sacrifício de Cristo na cruz, Então, ouça bem aqui o que eu vou te passar agora. Seja bem-vindo, Socorro. Ouça aqui o que eu vou te falar agora, Quando nós cantamos, escute isso. Essa parte do ensinamento é muito importante e ela é boa, ela é esclarecedora. Quando nós cantamos, nós podemos estar cantando para adorar a Deus, nós podemos estar cantando para nos alegrar, nós podemos estar cantando para adorar outra pessoa. Quando nós cantamos, nós podemos até mesmo estar mentindo. Você sabia disso? Escute isso. Primeiro, você pode cantar para adorar a Deus. Pastor, qual o cântico realmente que adora a Deus? Aquele que glorifica o nome dele, aquele que exalta o nome dele, aquele que faz lembrar dos feitos dele, Aquele que Cristo é o centro de tudo.
é um cântico aonde Deus é o centro do cântico. A exaltação, a adoração, o glorificar do nome do Senhor, né? O reconhecer Deus e nos ter como pecador. Esse é o hino que adora a Deus. Sabe aquele hino que motiva você a seguir em frente? É um hino que te alegra, não é um hino de adoração. Pastor, esse hino é errado? Não. No entanto, ele quer que você aprenda hoje que ele não é um hino de adoração. E eu não vou citar aqui alguns hinos por causa dos cantores, depois, né, as pessoas vão ficar tristes e tudo que eu estou ensinando, ele não vai vender o CD dele e tal. Mas tem hino que exalta o homem, tem hino que exalta a pessoa, que motiva a pessoa a ir em frente. Muito bem, não é errado. E tem aquele hino que a dona de casa bota, né, para poder se agitar e varrer a casa. É um hino que alegra o coração, também não é pecado. Mas é importante saber que se você vai adorar a Deus, não, eu vou adorar, então é hino de adoração a Deus, tá? Não, eu vou limpar a casa, eu quero só me alegrar. Bota um Lázaro lá, meu Deus, para esse mundo eu não volto, eu. O que passou ficou para trás, meu Deus, meu coração, o meu, não é nem Deus, só está falando dele. Meu coração agora quer paz, tu és a verdadeira paz. Aí começa a dançar, vai varrer a casa, vai fazer tudo, você vai se alegrar. Não está pecando, não é errado, mas não é uma adoração a Deus, é uma alegria a si. Depois pega a tua Bíblia e lê Efésios capítulo de número 6, versículo de número 18 em diante. Desculpa, deixa eu olhar aqui, tá? Então assim, existem hinos, né, que vão trazer adoração a Deus e hinos que não vão trazer. E é importante, Efésios 5, 19, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao nome do Senhor em vosso coração, né? Vê aqui que ele diz assim, ó, cantando, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Por que cânticos espirituais? Porque tem cânticos que não são espirituais, só nos animam, mas não são espirituais, tá bom? Efésios 5, 18, depois faz um estudo, 18 e 19, tá? Depois faz um estudo a respeito disso, tá bom? Deu para entender aí o que é cântico, o que é música, o que é adoração, né? Música que envolve o nome de Deus, é bom demais. Música do mundo, sai disso, né? O diabo é dono disso, tá? O diabo é dono disso. 1.2, ele está acima de todos os deuses, né? Do versículo 3 em diante, o salmista identifica as razões pelas quais se deve adorar ao Senhor, né? A primeira delas consiste no fato de que ele é o grande rei, né? Acima de todos os deuses. Então aqui, devemos adorar a Deus, por quê? Porque Deus é Deus, Deus é soberano. Deus é Deus sem nós. Agora nós sem Deus, como diz a frase, nós não somos nada, né? Não somos nada. Então, nós precisamos estar sempre buscando servir a Deus, tá? A Bíblia relata que outros povos adoravam outros deuses. Consequentemente, o povo de Israel convivia com nações politeístas, nações que adoravam vários deuses. Então, Israel convivia com essas nações, como, por exemplo, no tempo de Elias, né? Que o povo adorava o profeta Baal, o profeta o deus Baal, o deus de Azera, outros deuses, né? O deus do sol, o deus da lua, enfim, vários outros deuses, o povo adorava, né? Então havia essa guerra, e Deus não dividia e nem divide até os dias de hoje a sua adoração, a sua glória com ninguém. Quero dar um bem-vindo para Jesus e para uma outra pessoa também que entrou, eu estava falando aqui e acabei não pegando aqui, parece que Abimael subiu, alguma coisa assim, tá? A Priscila também, que está entrando aí, Deus abençoe em nome de Jesus, tá? Então, consequentemente, o povo de Israel convivia com nações politeístas, né? Nossa convivência em diversas circunstâncias, o povo de Israel construiu para si ídolos e passou a adorá-los. Um dos maiores esforços dos profetas foi pregar contra a idolatria em Israel. Mesmo sendo um povo escolhido por Deus, inclinavam-se à idolatria e por isso foram punidos várias vezes. Após o apóstolo João ensina: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Paulo exortou: fugir da idolatria. Engana-se quem pensa que a idolatria é relacionada apenas a imagens. É preciso afastar-se de tudo aquilo
que possa tomar o lugar de Deus, né? Então, interessante demais isso aqui. O povo de Israel convivia com outras nações. Quando ele convivia com outras nações, as pessoas de outras nações entravam em Israel, casavam-se com o povo de Israel e traziam outros deuses. Era o povo escolhido de Deus, Israel. Aí, quando eles começavam a viver outras culturas, outras religiões e outros deuses, Deus se entristecia. Quando se entristecia, naquela época tinha muitas guerras, Deus tirava a mão de livramento. E aí o exército de Israel perdia batalhas e o exército do inimigo ia lá, outra nação escravizava Israel. Aí o povo de Israel ia lá, se arrependia dos seus pecados, deixava de adorar outros deuses e adorava somente o Deus verdadeiro. Faziam jejuns, orações, aí Deus ia lá e libertava eles e dava vitórias. Nós vemos isso durante todo o Novo Testamento, né? A exemplo em Juízes, Deus usou Gideão, Deus usou Jefité, né? Deus usou Sansão, vários reis ali, juízes, Deus usou, né? Então assim, para poder libertar o povo da escravidão. Então assim, quando nós nos apegamos a alguma coisa e passamos a dar mais atenção àquilo do que a Deus, nós passamos a idolatrar algo. Quero dar um bem-vindo ao irmão Gabriel Silva, né? Seja bem-vindo. Nós passamos a idolatrar aquilo. Exemplo, o dinheiro. Sabe? A avareza é semelhante ao pecado de idolatria, diz a Bíblia. Por quê? Porque tem uma pessoa que ela ama tanto dinheiro que ela não divide com ninguém. Ela não dá, ela não oferta, ela não ajuda os mais necessitados. Não. Ela é avarenta. Então é idolatria ao dinheiro. É um tipo de idolatria. Às vezes, o homem idolatra a esposa, a ponto de ela ser mais importante do que qualquer outra coisa. Da mesma forma, a mulher pode idolatrar o marido, e por aí vai, né? Então, nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque a nossa convivência no dia a dia é com várias pessoas que não adoram a Deus de verdade. E nós queremos ter uma vida mais próxima de Deus. Nós devemos. Então, precisamos ter cuidado para não ser envolvido e de repente nos encontrarmos presos, valorizando mais uma coisa, alguma outra coisa do que mesmo a Deus. A Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Quando amamos a Deus sobre todas as coisas, Deus abençoa tudo, tá bom? 1.3. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, né? É uma outra forma, um outro ponto que ele vai mostrar aqui no Salmo de número 95. Outra razão para nós adorarmos ao Senhor consiste no fato de que em suas mãos estão as profundezas da terra. Ele é o dono da terra. Tudo está sobre a mão de Deus. É impressionante. A Bíblia afirma: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra surge pelo poder da sua palavra. Criou todo o cenário para que o homem pudesse viver. Escute isso. Escute isso. Deus criou toda a terra para nós. Tudo é nosso. E às vezes nós endemonizamos aquilo que é nosso. Nós nos desfazemos daquilo que é nosso. Então Deus criou todo o cenário para que nós pudéssemos viver nesse cenário chamado terra, delegando a Ele a tarefa de cuidar. Quem que tem que cuidar da terra? Somos nós. Quem que tem que cuidar da sociedade? Somos nós. Cuidar, zelar. E daqui nós tirarmos o nosso sustento. Não precisamos de guerra, não precisamos de inveja, não precisamos brigar, precisamos cuidar. É disso que nós precisamos, cuidar, né? Assim o salmista convoca o povo para louvar o Criador, pois, embora sendo o dono de tudo, compartilhou com os homens os seus benefícios. Por essa razão, é preciso cantar com alegria em adoração ao Senhor Deus. Deus é grande, Deus é o dono da terra, é o Criador. Isaías vai mostrar a grandeza de Deus da seguinte maneira: parece versos poéticos, mas não são poéticos, e sim reveladores e proféticos, porque este era o ministério de Isaías. Isaías vai mostrar a grandeza de Deus de uma tal maneira que ele diz que o universo é medido com os palmos de Deus. Deus consegue medir o universo com os palmos. A gente acha que o universo é grande e ele consegue medir com os palmos. Deus é tão grande que Isaías vai dizer
que Ele pega todas as águas da terra que Ele criou, a terra que nós vivemos, o mar, as profundezas, os rios, os mananciais, com a concha da sua mão. Meu Deus, olha o tamanho do Deus que nós servimos. Aí, eu te digo uma coisa, esse Deus que é tão grande, decidiu morar dentro de nós. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Nos ama tanto, que criou tudo e disse assim: pegue meus filhos, é de vocês. Trabalhem e tire o sustento da terra. Tire o sustento da terra. Então deixa eu te dar uma palavra de Deus. Tudo que você fizer com alegria para engrandecer o nome do Senhor nessa terra vai prosperar. Porque Deus te colocou nessa terra para você ser abençoado. Qual é o segredo? Eu vou te dizer. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 31. Quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que você fizer, faça para glorificar o nome do Senhor e Deus vai te prosperar. Quero dar um bem-vindo aqui para Sara, seja bem-vindo, para o meu primo, para os meus primos Bruno e Léo, que eles entram aí no nome da empresa e eu não sei quem é. É um dos dois, né? Mas como são gêmeos, idênticos, né? Um dos dois estão aí, né? Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Ponto 2. Entendendo o que é adoração. O salmista faz um segundo convite. Ó, vinde, adoremos e prostemos-nos de joelhos, ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou. Há um convite para 3 atos. 3 atos que nós podemos tomar na adoração. Qual? Quando vamos adorar a Deus. Qual? Primeiro, adorar, é claro, porque já vamos adorar. Segundo, ajoelhar. Você pode se ajoelhar. E terceiro, se prostrar. Pastor, mas ajoelhar não é a mesma coisa de prostrar? De forma alguma. Tem gente que se ajoelha, mas não se rende. Prostrar é render. Prostrar é abrir o coração nesse sentido aqui, né? É a Fernandinha e o João. Seja bem-vinda, irmã Fernandinha. Paz do Senhor para você e para o João. Então não eram os meus primos, era a minha prima e o meu primo torto, que é o João, o irmão João, que é casado com a Nandinha, né? Então 2.1. Vamos entender o que é conceito de adoração. O conceito de adoração, por vezes, é confundido com a ideia de apresentar alguns cânticos ou participar de algum culto, né? Tenho que adiantar um pouco aqui porque o tempo passa, tá? Então eu vou tentar ser um pouco mais rápido e falar pausando a leitura, tá? Para que todos possam acompanhar. Então é o seguinte, o conceito de adoração às vezes é confundido que é o culto. Nem todo mundo que vai ao culto adora a Deus. Vocês já viram aquelas pessoas que adoram a Deus, estão na igreja, mas não conseguem dar uma glória? Não conseguem se alegrar? É sempre com o coração fechado? É sempre, sabe? Não consegue adorar a Deus. Está na igreja, precisa de libertação, precisa limpar o coração. Estar na igreja e ao culto não implica dizer que você está adorando a Deus, tá? Não implica dizer. Então temos que ter esse cuidado de estarmos com o nosso coração limpo para de fato adorarmos a Deus. Adorar a Deus vai além do que simplesmente um louvor ou participação em um culto. Não implica dizer que você foi lá na frente, cantou o hino que você adorou. Não, você pode ter cantado, mas não adorado, tá? Então tem que ter muito cuidado com relação a isso. A adoração consiste em prestar reverência, respeito, humilhar-se. Humilhar, pastor, o que é esse humilhar aqui? É apanhar, é ser ridicularizado? De forma alguma. De forma alguma. Humilhar é reconhecer que você é menos e que Deus é grande, que você precisa e que Ele é o Salvador. Enfim, se colocar na posição de servo e Deus na posição, e deixar Deus na posição de Senhor, né? Humilhar-se diante do eu sou. A Bíblia, quando se refere ao eu sou, ela se refere a Deus, que o próprio Deus disse eu sou. Quero dar um bem-vindo aí para o Cícero, né? Acho que é o pastor Cícero, se eu não me engano, né? Não, se não for, as irmãs me corrijam aí. E quero dar um bem-vindo aqui, né? Já dei um bem-vindo, mas a pastora Denise me disse aqui que é a Sara, né? Que nós casamos ela lá em Açailândia. Deus abençoe, né? O povo de Açailândia que tem aprendido a palavra aqui com a gente. Então, reconhecer a soberania de Deus, né? Observando os preceitos de Deus, tudo isso é a forma correta de nós adorarmos a Deus. Aí ele vai trazer aqui 2 adorações. Não vou ler tudo porque é muito e o tempo está passando, tá?
Dois tipos de adorações. Quais, pastor? A doméstica e a pública. No Antigo Testamento, ele vai dizer aqui, nos tempos de Abraão, Isaac e Jacó, eles reuniam a sua família para fazer adoração, né? Jó também faz isso, a gente vê isso no livro de Jó. Eles reuniam a família e faziam adoração. No Antigo Testamento, a reunião doméstica consistia em sacrificar um holocausto, que era um animal sem mácula, sem nenhum tipo de defeito, mancha, como uma forma de adoração a Deus. Colocava em cima do altar e santificava toda a família em jejum e oração, e ali adoravam a Deus, né? Então, existia aquele tipo de adoração doméstica. Ainda hoje nós podemos fazer isso, conduzir a nossa família à igreja, dentro de casa, e ensinar a nossa família a adorar a Deus da maneira correta. O segundo tipo de adoração, adoração pública. Naquela época do Antigo Testamento, qual era o tipo de adoração pública, pastor? Festa de Pentecoste, a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, que a Páscoa não era como essa Páscoa de hoje, que tem um ovozinho de Páscoa, aquele negócio. Vai lá em Êxodo, capítulo de número 12, dá uma lida que vai falar sobre a Páscoa. Depois, em um outro momento, eu posso aqui dar um estudo sobre a Páscoa, se os irmãos quiserem aprender, a gente dá aqui um estudo sobre a Páscoa. Tipo de adoração pública dos dias de hoje, cultos, né? Momentos em que as pessoas se reúnem, que não sejam dentro de casa, e vão servir a Deus com as suas adorações, tá bom? 2.2, a forma de nós adorarmos, né? Eu vou resumir aqui, tá? Para poder sermos mais objetivos, né? No 2.2 ele vai lembrar aqui daquela mulher samaritana. Não vou ler, mas eu vou te explicar o que está aqui. Ele vai lembrar aqui daquela mulher samaritana de João, capítulo de número 4, aonde ela pergunta: Senhor, aonde nós devemos adorar? Os samaritanos dizem que é nos montes, e os judeus dizem que é em Jerusalém. Aonde nós devemos adorar? Aí Jesus vai dizer: olha, vocês têm que compreender que a verdadeira adoração, Jesus vai ensinar isso, que a verdadeira adoração o Pai vai procurar aquela que vem de dentro. Não é nos locais, mas é dentro das pessoas. Aí ele vai ensinar que é em espírito e em verdade, que o Pai procura os tais que assim o adorem. Chegará um tempo, Jesus vai dizer, chegará um tempo que nem aqui, nem em Jerusalém, né? É o lugar onde realmente se deve adorar. Mas Deus é espírito e não importa que os tais assim o adorem, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Passagem bem conhecida de todos nós. João 4, né? 23 e 24. E aí ele vai trazer aqui o comentarista dizendo que não é os ritos, não é o local. Às vezes a gente tem um local com ar-condicionado, uma igreja muito acolchoada, tudo muito bom, mas tá travando aí para os irmãos, tá? A irmã destravou aqui, estava tão bom, né? Reduziu de repente e aumentou de repente o número de pessoas, né? Acho que deu uma travadinha. Para mim aqui tá local, tá legal. Quero saber aí para os irmãos como é que tá, né? Então vão me dizendo aí para me poder, se tiver algum problema, resolver. Então assim, não é... Às vezes a gente tem um ambiente bom, escute isso, uma igreja climatizada, bancos acolchoados, um grupo de louvor que sabe, treinou as melhores vozes, mas não estamos bem por dentro, não conseguimos adorar a Deus. Então Deus não vai se manifestar naquele lugar, as coisas não vão dar certo, você vai ter, né, insegurança, insatisfação, e aí vai sair daquele lugar, né? Então não é o lugar. Às vezes nós estamos debaixo de uma árvore, sentado num banco duro, né, num tijolinho, sem um pingo de estrutura, mas todo mundo bem e adorando a Deus, sentindo a presença de Deus. Por quê? Porque adoraram a Deus em espírito e em verdade, tá bom? 2.3, né? Algumas atitudes contribuem para uma verdadeira adoração. Primeiro, ter uma vida de oração. Quer sentir a presença de Deus, irmão? Ore todo dia. Você não precisa gastar 5 horas, 3 horas, 4 horas. Se você tiver essa graça, é bom demais. Mas se você tiver todo dia 20 minutos para você falar com Deus, reconhecer os seus pecados, abrir o seu coração, né, se organizar diante de Deus, aí você vai ver que a sua vida vai mudar.
tá? O seu estresse vai mudar, o seu cansaço psicológico, físico, seus órgãos vão funcionar melhor, né? Porque a oração é algo tremendo da parte de Deus, tá? Por intermédio da oração, cultivamos o nosso relacionamento com Deus. A gente precisa cultivar uma vida com Deus, um diálogo com Deus. Se você passar muito tempo sem falar com uma pessoa, você vai se distanciar daquela pessoa. Mas se você estiver cotidianamente falando com ela, você vai sentir falta dessa pessoa quando essa pessoa se ausentar da sua vida. Então precisa conversar com essa pessoa, e essa pessoa é Deus. Deus precisa saber das suas dificuldades e precisa estar em contato direto com você e você com Deus. Não é só as pessoas orar e interceder por você. Tem que ter a sua intimidade com Deus, tá? É preciso também ir à palavra de Deus com fé, interesse e conscientes de que dependemos do Espírito Santo. Nós precisamos ter desejo, interesse de ler a palavra, de nos envolvermos com a palavra de Deus, né? Para conhecermos os propósitos de Deus, precisamos examinar as Escrituras. Como é que eu quero conhecer a Deus se o que Ele deixou para mim foi o manual e eu não vou estudar Ele? Eu tenho que estudar o manual do Senhor. Seja bem-vinda, Ana Gabriela, né? A Gabi. Então, irmãos, nós precisamos também de santidade. Então precisamos orar, ler a Bíblia e precisamos de santidade. Porque dia após dia, se eu começar a me santificar, ou seja, me separar do pecado, me separar daquilo que é errado, isso vai virando um exercício e eu vou ficando cada vez mais próximo de Deus. Deus vai se agradando das minhas renúncias. Eu vou me revestindo, né, de atitudes todo dia que contribuem para eu me aproximar de Deus. E aí, certamente, a bênção de Deus vai ser grande na nossa vida, tá bom? Ponto 3. É preciso estar atento à palavra de Deus. Enquanto o irmão adora, o povo de Deus adora, deve manter a atenção, né, na demonstração e aos alertas de Deus ao seu povo e procurar aprender para não incorrer nos erros do passado. Irmãos, nós não podemos viver com os mesmos erros todos os dias. Eu errei ontem, hoje de novo, amanhã de novo, sempre a mesma coisa. Nós podemos estar nos enganando. Então, vamos estar firmes em todos os dias, aprendermos com os nossos erros do passado. O ponto 3 é um chamado de atenção para que nós venhamos estar firmes. Primeiro ponto, para mim não cair, para mim não errar e não perder a graça para poder adorar a Deus, é ouvir a voz de Deus. Precisamos entender o que vem a ser ouvir a voz de Deus. Eita, eu estou orando, eu não estou ouvindo Deus. Eita, Deus não está mais falando comigo nos sonhos, né? Como disse a pastora Denise hoje, me trouxe um ensinamento que ela aprendeu da pastora Helena Raquel, né? Se Deus só fala contigo em sonhos, é porque não está te encontrando acordado. Oh, meu Deus! Tem gente que para ouvir Deus, receber uma direção de Deus, ele tem que dormir, porque acordado ele não enxerga Deus não. Não consegue. Irmão, a verdadeira voz de Deus está aqui, ó, na palavra. Está no mandamento, está no ensinamento. Isso aqui, irmão, foi, é e sempre será boca de Deus para o seu povo. Eu não vou sair correndo por aí ouvindo Deus, se Deus está aqui em mais de 31 versículos. E a bem da verdade é que às vezes eu não tenho disposição espiritual para ler 10 versículos de um capítulo. Porque quando eu chego no 5º me bate um sono. Já aconteceu isso com você? E deu um sono quando eu comecei a ler a Bíblia. Fraqueza espiritual. Precisa ter interesse, desejo, vontade, ter prazer na lei do Senhor, como diz o Salmo 1. Desejo de ir. O salmista, quando ele traz aqui no Salmo de número 95, verso 7, ele nos alerta aqui para nós estarmos obedecendo. Ouvir a voz de Deus é obedecer a Deus. Nós precisamos obedecer ao Senhor, tá? Então assim, quer ouvir a voz de Deus? Está aqui, obedeça a Deus. Você vai viver uma vida tranquila. Você não vai precisar sair atrás de revelação para saber o que vai acontecer, porque a Bíblia já diz o que vai acontecer na sua vida. Você terá uma vida de paz,
guarda os mandamentos do Senhor e você vai ver coisas boas na tua vida. Amém? A obediência precisa ser praticada diariamente. Aprende-se a obedecer obedecendo. Pastor, como é que eu aprendo a obedecer? Obedecendo. É uma prática. Você tem que ter alegria em obedecer. Sabe? Às vezes se calar, compreender, entender, obedecer. Pastor, eu quero aprender a obedecer. Obedeça, tá? Dia após dia, tá? Então, Jesus, quando ele quis trazer isso na mente de Pedro, que era um discípulo assim, um obreiro que dava um pouquinho de trabalho, Jesus foi lá e disse assim: olha, Pedro, tu me ama? Aí Pedro disse assim: eu amo, Senhor, eu amo, tu sabes. Apacenta as minhas ovelhas, ou seja, me obedeça. Mostre o seu amor me obedecendo. Tem gente que diz que ama a Deus e não obedece. Eu encontrei uma certa feita, nosso saudoso irmão Fabrício, já não está conosco, já dorme com o Senhor, né? Faleceu já. E ele era um menino assim um pouquinho, né, danado, ruim, para não dizer, né, quando era do mundo era uma pessoa ruim, tinha muitos homicídios. E ele um dia estava muito agitado assim do uso de drogas, sabe, sem camisa, maltrapilho, meu Deus, com um menino, cabelo grande, e olhando se não vinham os inimigos para querer pegar ele, e eu conversando com ele, tentando falar do amor de Deus para ele. Aí ele disse: pastor, eu tenho fé, porque o que tem de gente querendo me matar e não consegue me matar. Eu disse: meu filho, você tem fé, mas você não obedece. A verdadeira fé consiste em obedecer a Deus. É mesmo, né? Que fé é essa que eu não obedeço? Então a gente tem que ter fé, mas tem que obedecer. Como é que eu digo que eu tenho fé e eu não obedeço? Então eu não tenho fé, não acredito nesse Deus, né? Quero dar um bem-vindo à irmã Lucimeiro, né? A nossa verdadeira fé em Deus nos leva a obedecer a Deus, né? 3.2: não endureçais o vosso coração, né? Eu vou resumir ele aqui também. O coração endurecido é uma terra rochosa. A semente não será plantada e consequentemente não haverá frutos. Tem gente que quer receber, mas não quer entregar. Irmão, prepara o teu coração. Como, pastor? Confessa os teus pecados, limpa o teu coração, libera perdão. Mateus capítulo de número 6, perdoai os vossos inimigos, assim como eu vos perdoei, né? Libera perdão, limpa o coração, confessa os teus pecados, começa a amar, começa a se organizar. Aí a palavra de Deus que eu estou te pregando vai entrar no teu coração, ela vai ser plantada, ela vai crescer, vai vir amor, vai vir vida, e vai vir para cá, vai entrar na tua mente, vai entrar nas tuas mãos, vai correr no teu corpo, vai te dar saúde, vai te dar vida, vai te dar sabedoria, vai te dar inteligência. Os frutos vão nascer na sua vida. Você vai entrar nas portas que Deus abrir e as coisas vão ficar bem melhores. Então, coração duro, irmão, não entra a semente de Deus, tá? Você já viu aquela pessoa que a pessoa diz assim, a cabeça dura, não entende? Não entra a semente de Deus. Tem que abrir o coração e as coisas, né, acontecerem na sua vida segundo a vontade de Deus. Para nós encerrarmos, o Salmo de número 87, ele diz aqui no ponto 3.3, que tem uma relação muito forte com o Salmo de número 81, porque o Salmo de número 81 vai ensinar, vai convidar as pessoas a adorar a Deus e vai alertar as pessoas também a guardar a palavra, como é o Salmo de número 97, tá? A conclusão diz aqui: portanto, nós devemos cultivar uma vida de confiança e obediência a Deus. Amém? Irmãos, confie no Senhor, seja obediente a Deus, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, tá? Nós temos aí, eu consegui um milagre. Em 1 hora eu resumi aqui e consegui dar a aula, porque eu vi que estava travando e eu fiquei com receio de encerrar essa lição e ter essa live e iniciar outra e algumas pessoas não pegarem até o fim, tá? Então assim, Deus abençoa fortemente você. Domingo nós estamos novamente aqui na live, tá? Aprendendo a palavra de Deus, estudando a palavra do Senhor, né? Através de um culto, de uma reflexão, melhor dizendo, da palavra de Deus. Convide pessoas para juntos nós estarmos aqui meditando, tá? Eu quero aqui ministrar as bênçãos apostólicas na tua vida, porque já dá os 30 segundos aqui, e dizer que logo nós estaremos fazendo uma live lá no Instagram da igreja. Segue lá, no Instagram da CT nos Braços do Pai. Segue lá, CT nos Braços do Pai,
porque nós vamos ter testemunhos fortes de pessoas recuperadas, tá bom? Tenho só 20 segundos, curva a sua cabeça, estenda as suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, todos digam amém, a paz do Senhor, Deus te abençoe, em nome de Jesus.